Aqui estamos nós mais uma vez. Olá, Carla. Olá, Eliana. Isto, eu acho que até para quem nos ouve e para quem nos vê, sexta-feira não é sexta-feira sem nós estarmos ali. É verdade, é verdade. E hoje, mais uma vez, aqui reunidas com um convidado, nossa, que vai nos inspirar com tantas coisas para nos contar. José Eudes, já vamos chamá-lo, e vocês que entram aqui agora, conheçam aqui o nosso site, aqui raízesdefatima.pt, onde vocês podem baixar os nossos e-books gratuitos, conhecer muito mais do nosso projeto. Né, Carla, as nossas visitas guiadas presenciais, os nossos conteúdos Tudo. online. As conversas que já fizemos, alguém que nos esteja a ver e a ouvir pela primeira vez, tem acesso a tudo isso no nosso site. É um sítio onde devem vir várias vezes. Fica a dica, fica a dica. E hoje nós vamos falar de um movimento tão especial, né, Carla, que nós conhecemos recentemente até, não é? Que chegou até nós de uma forma muito especial. E para nós é uma alegria ter este convidado hoje. Mesmo. É daquelas coisas, é a certeza de que o nosso trabalho chega longe. Porque é precisamente através deste nosso trabalho que o José veio até nós e que agora é quase desta nossa casa. Completamente, completamente. Todos unidos aqui nesta missão de espalhar este amor, esta mensagem de Fátima. Bom, vamos chamá-las então ao Vamos José, fazer. né? Leigo consagrado do movimento da Imaculada no Nordeste do Brasil. Vamos lá, acho que ele tem muita coisa para nos contar. Boa Olá! noite, José. Olá, Eliana, Carla. É uma Olá, muito boa noite. Que alegria Olha, ter você deixa-me só conosco. explicar para quem não sabe onde é que fica o Nordeste. Eu também nunca lá estive, mas já sei que é a terra no Brasil que tem 3 sóis. É, exatamente. Agora ficou bem explicado. Nordeste brasileiro eu não Porque é conhecia, né? tão pouco quente que é o equivalente a terem 3 sóis dos que nós temos, não é? Inclusive, tem alguns nordestinos que ainda ficam brincando nessa época do ano, que é verão aqui para nós, que nós temos somente 2 estações: calor e mormaço. Pronto. Até brinquei isso. Não é uma terra que não tem os nossos invernos. Mas, bom, vamos lá. A Carla tem a palavra aqui para a nossa primeira pergunta, que é o clássico aqui das nossas conversas de Exatamente. quintas-feiras. Isto já é um clássico a pergunta, já é um clássico ser eu a fazê-la. Ora, José, a pergunta é tão simples como isto. Para quem não o conhece, quem é o José? Bom, José, ele é o 9º filho de uma família de 10, nascido no Ceará, né, aqui no Nordeste brasileiro, no interior do Ceará. Fui postulante franciscano conventual, né, cheguei até o noviciado por 5 anos, e depois de 5 anos na vida religiosa, eu pedi para deixar a vida religiosa e seguir, então, minha vocação como leigo, né, apoiado até por o meu superior da época, Frei Wilton Rocha. Hoje ele é pároco da paróquia Santo Antônio de Pádua, no em São Luís do Maranhão. E assim é meu confessor, meu confidente, meu amigo, que eu guardo. Eu digo para ele que ele é meu segundo pai. Então ele me impulsionou muito nessa minha busca em ser um ser humano melhor. Acima de tudo, eu acho que nós precisamos, antes de ser cristão, ser um ser humano melhor. Porque se nós somos seres humanos melhores, nós automaticamente somos bons cristãos. Honramos a nossa vocação de sermos cristãos. Então, o José, ele é filho, tenho meus pais vivos, moram no interior, tenho a graça de vê-los ainda sempre que posso. Meus irmãos, alguns moram também aqui no Nordeste e outros moram no Sudeste, Rio de Janeiro. E é isso. Esse é o José. Formado em filosofia e sou leigo consagrado dentro desse carisma, aqui a gente chama os Servitas da Imaculada Conceição, do movimento da Imaculada. Nossa, quanto irmão! Eu estou até pensando no dia a dia, né?
como é diferente, né? Eu só tenho um irmão e isso molda toda a nossa infância, não é? Quando a família é muito grande. Meu Deus do céu. Lá em casa, nós fomos educados principalmente pela minha avó materna, né, ela que dava muito suporte, porque mamãe tinha muitos filhos. Pessoal de interior, principalmente aqui, sabe como é a vida de interior. Trabalho na roça, as mulheres aquele serviço de casa, lavar roupa no riacho. E então minha avó, ela dava muito suporte à minha mãe. Então, de certa forma, sobretudo eu fui criado muito sobre a guarda da minha avó materna, a qual esta que me ensinou muito sobre a vida de religião, essa vida de oração, ela que era uma mulher de muita fé, ficou viúva muito cedo, e recebeu de presente, isso é uma coisa que ficou muito marcante para mim, e até para nossa família, né? O presente de casamento que minha avó ganhou do meu avô foi uma imagem de Nossa Senhora das Graças, pequenininha. E aquela imagem, ela fundou no lugarejo dela, que hoje é interior, uma comunidadezinha pequena que até hoje existe, sobre a proteção de Nossa Senhora das Graças, naquela imagem que ela ganhou de casamento. Né? Então, as Extraordinário. pessoas vinham de fora, de outros lugares, para ver o mês de maio que minha avó preparava com as outras senhoras, né? As flores de papel, o andor que ela Ai, tô toda arrepiada, gente, que lindo! E eu, como ficava muito na companhia de minha avó, porque eu era muito pequeno, eu tinha uns 7 anos de idade, então minha avó acabava me levando com ela para ajudá-la a arrumar o andor de Nossa Senhora, né? Fazia as florezinhas de papel, as asas de papel dos anjinhos para coroação, e era assim um mês de festa. E aquilo para mim eu fui aprendendo, fui gostando e Minha avó foi minha professora, digamos assim, né? Na doutrina da fé, minha avó me ensinava muito. Não somente o trabalho artesanal da ornamentação, né, do altar, do andor e tudo, mas também a doutrina, a oração, o sentido da oração e, acima de tudo, o sentido da caridade. Não somente rezar verbalmente, mas praticar essa oração nas atitudes para com o outro. Então o mês de maio era desejado e esperado o ano todo. O mês de maio daquela comunidade era assim maravilhoso. Minha avó faleceu de câncer, já tem uns 7 anos, e deixou esse legado para todos nós. Eu tenho essa gratidão imensa, porque ela contribuiu 60% na minha formação. Nos meus valores, ela contribuiu muito. Ai, que lindo! Nossa, uau, estou emocionada. Também eu tive uma relação muito próxima com a minha avó e essa figura é sempre tão marcante, né? Inesquecível nas nossas vidas. Que lindo. Agora, voltando um pouquinho atrás ainda, não é? Na questão de você enquanto leigo consagrado, como é que é essa vida? Conta assim um pouco mais para nós sobre isso, José. Então, já seguindo a história, né? Educado pela avó, terminei os estudos e tinha um primo que morava em Brasília, né? Sobrinho da minha avó. E ele estava fazendo experiência na Ordem dos Frades Franciscanos. Então, eu sempre tive como eu ajudava a vovó desde pequeno, na escola as pessoas perguntavam, faça redação, o que você quer ser quando crescer? Eu acho que até hoje existe isso nas escolas, né? E aí eu sempre botava, eu quero ser padre, quero ser padre. E só que eu não sabia a diferença de um padre para um frade, o que é um frei e um padre. Eu não sabia. Até que aos 17 anos, eu conheci por meio desse meu primo, dessa minha prima, que é mãe dele, que mora em Brasília, que veio ver a minha bisavó, que era viva na época, e trouxe um livrinho Cavaleiro da Imaculada, né? Uma revestinha criada e fundada por São Maximiliano Maria Kolbe, que é fundador da Milícia da Imaculada, que vocês devem conhecer. Então eu vi e fiquei encantado. Eu digo hoje que foi um amor à primeira vista, né? O coração bate forte. E aí eu comecei a me corresponder com aqueles frades de Brasília, escondido da minha família, porque meu pai na época não aprovava, não queria, e só minha mãe e minha avó. Então eu fiz tudo escondido, recebi as respostas e respondia tudo escondido. Isso foi um ano. No mês de dezembro eu fui aprovado para entrar no postulantado do interior, bicho do mato, como o pessoal me dizia que eu era.
E aí eu fiquei assim com muito medo, porque eu nunca tinha deixado aquele ciclo de interior, aquele meio familiar, ingênuo, meio não, de interior para ir para fora. Então eu fiquei, meu Deus, como vai ser? Longe da guarda dessa proteção familiar que eu tenho. Mas vamos lá arriscar. Eu respondi, comecei a arrumar os preparativos e eu comuniquei uma vez a gente reunido na janta, no jantar, que a gente era a tradição, era rezar o texto 6 horas em família, todo mundo rezava, e depois a gente ia jantar. E aí eu aproveitei, muito nervoso, eu disse que tinha feito acompanhamento com os freios, tinha sido aprovado. Minha mãe ficou muito feliz, meu pai não gostou muito, mas acabou aceitando depois. Minha avó, como era a mãezona de todo, ela disse: eu vou lhe deixar em Brasília para ver se eles vão cuidar de você. Ah, meu Deus! Incrível! E ela foi me deixar em Brasília. Na verdade, eu acho que eu que levei ela do que ela me levou, mas na mente dela, foi ela que me levou, porque ela já estava frágil, debilitada, mas, né, como mulher nordestina, firme. Então, ela foi me deixar lá dentro do Jardim da Imaculada, em Goiás, Brasília. Né? Conhecer o meu formador da época, Frei Flávio. Então, eu comecei o meu processo formativo, ela foi embora, quis conhecer tudo para ver o lugar onde o neto dela ia ficar. E veio embora e eu fiquei no processo formativo. Uma pessoa que, eu não tenho vergonha de dizer, mas uma pessoa que não sabia nem pegar no garfo e faca para comer. Interiorzão mesmo. Então, tive que passar por todo aquele processo de ser poldado e também de se formar, de adequar uma nova realidade, uma nova cultura, né, em todos os aspectos. Forma de falar, forma de agir, forma de rezar, as orações do breviário em latim, que a gente tinha aula também, isso eu penava muito. Então, tive que passar por aquele processo de adaptação que quem entra na vida religiosa ou na vida de seminário entende o que eu estou dizendo. É um deslocamento da família para aquele contexto, é um período muito difícil. Mas a gente passa, porque a vocação ela é maior, né? O chamado ele é mais forte. E depois que passa esse processo, então, um irmão meu ele falece, um dos mais velhos, de câncer, e minha mãe ficou muito abalada, ela era muito apegada a mim, e a gente fica nesse conflito entre família e vocação. Até que minha mãe me liga, a gente só se falava uma vez por mês por telefone. E eu passava o mês todo naquela agonia em saber como ela estava, na perda do meu irmão. Ele morava longe, então fiquei muito nessa preocupação. Cheguei a comentar com o meu superior, meu formador, e ele não vá. E eu disse, vou. Como nordestino que bate o pé no chão, acaba fazendo as coisas por impulso, foi o que eu fiz. Acabei indo, pedindo um tempo, né? Pedi só um tempo da vida religiosa e voltei para casa. Encontrei minha mãe assim. Quem é mãe, vocês são mãe, devem entender. Uma mãe que perde um filho não se espera nada mais, nada menos que uma mulher que estava sofrendo com a perda de alguém que ela ama muito. Um pedaço, como ela diz, morreu um pedaço de mim. Então, cuidei dela nesse processo, aquela coisa toda. Depois eu voltei à vida religiosa de novo. E nesse voltar à vida religiosa até o noviciado, eu pedi transferência para o Nordeste para ficar mais perto deles. Perto longe, porque a gente só tinha férias uma vez por ano, né? Mas pelo menos você tem a sensação, se acontecer alguma coisa, você está mais perto. Dá mais pressa. Exato. Então foi nesse processo. Terminei a filosofia, fiz todo o processo e tudo, e chegou um determinado momento que eu disse, não estou mais me encontrando dentro do carisma franciscano. É melhor ser honesto e pedir para sair. E seguir como um leigo. Foi isso que eu fiz. Conversei com o meu superior, escrevi uma carta, né, o ministro-geral, pedi ao superior e saí. Vim para Fortaleza, onde moro até hoje. Fui apoiado pelos meus confrades da época, pelos freis. Né, morei com eles 4 meses ainda. Consegui emprego, fiquei trabalhando na paróquia como um coordenador de liturgia, nível paróquia, e estou até hoje nesse processo. Leigo consagrado. Como não tenho vocação para o matrimônio, então eu disse, vou dedicar minha vida toda àquele que me chamou a trabalhar para ele, a servi-lo com tudo que eu tenho, as minhas misérias, as minhas mazelas e aquilo que eu tenho. Então nasce,
essa paixão por Fátima como? Aí vai a reflexão, né, em muitas orações, vem a reflexão, as memórias da minha avó. 1953 foi um período marcante para nós, porque foi o período da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, ela chega até nós aqui no Nordeste. E eu não era nascido, mas minha mãe era neném, e eu vi os relatos de minha avó, fui educado, então ela falava como Carla, né? E ela falava muito sobre esse milagre que aconteceu na presença da Virgem Peregrina. O surdo que chegou a ouvir, o cego que viu, o mudo que falou, movido pela fé através de uma imagem. E aquilo me deixava, meu Deus, por que isso? E me impulsionava muito a estudar. E aí eu comecei a estudar e a me apaixonar mais pela mensagem de Fátima. Fiquei muito devoto, como minha avó, de Nossa Senhora, e comecei então a pegar os carismas e juntei disso. Senhor, se é isso que tu queres, vamos caminhar. Se for da tua vontade, que tu me instrua, e que tu me guie e me conduza a fazer a tua vontade. Se não for da tua vontade, se for vaidade humana, que se acabe, que não ande. E eu continuo a vida normal. Afinal de contas, eu nasci para te servir, como todos nós. Se não é para te servir, então eu não sirvo. E foi caminhando, fui rezando. O grupo da Imaculada, o movimento da Imaculada foi nascendo, e ele foi crescendo e foi prosperando. Hoje, nós não somos muito, mas somos poucos, mas buscamos fazer essa diferença. Dentro da nossa realidade, dentro da nossa cultura, nós trazemos fragmentos de Fátima e adaptamos na nossa cultura. Como nós fazemos isto? Eu só posso amar aquilo que eu conheço. Então, para eu amar aquilo, eu preciso conhecer. E qual a melhor forma de conhecer? Estudando, pesquisando. Então, dentro das minhas fragilidades, foi como eu cheguei até Raízes de Fátima. A gente procura na internet, o site do santuário, tem muito conteúdo, então você vai lendo, vai imprimindo, vai vendo vídeos. Foi uma dessas pesquisas que eu encontrei vocês, Eliane, fiquei apaixonado e viciado no programa Raízes de Fátima. Né? Toda sexta-feira já tem lá, Raízes de Fátima, o convidado já tem lá, então a gente vê. E isso acabou virando uma fonte de informação para nós, né? Uma fonte muito rica de informação. Então, nessas informações, formações que a gente pega, a gente promove grupos de estudo. O grupo da Imaculada é um grupo de oração, que se faz ação na prática e no estudo. Porque dentro dos nossos encontros, nós fazemos um momento de oração, que é a oração do texto, nós intercede por tudo aquilo que Nossa Senhora nos pede, né? A conversão da humanidade, a paz no mundo e as nossas preces, os nossos rogos. A gente reza pela Eliana, pela Carla, pela Dona Maria, que perdeu um filho, pelo fulano que viajou. Então, a gente faz nós fazemos o trabalho de Jacinta e dos pastorinhos. Apresentar às pessoas a Nossa Senhora. E que ela faça essa graça, se formos merecedores. Depois desse momento de oração, de interiorização, a gente então tem um momento de formação. Essa formação, geralmente, a gente traz um tema da mensagem de Fátima, a gente pega muitos temas de vocês, ou desses cursos que são promovidos em Fátima, que a gente não tem acesso, mas a gente pega o tema e vai estudando, vai formando e adapta dentro do contexto bíblico, dentro das Sagradas Escrituras. Então, nós temos a mensagem de Fátima dentro do Santo Evangelho, e nós ali estudamos como base. E trazemos isso para a nossa vivência enquanto ser humano, enquanto um leigo consagrado. O que eu faria diante daquela situação? O que a Virgem Maria nos pede diante daquela determinada situação? Diante dos conflitos que a gente vive familiares, diante das agressões familiares, diante da mãe que perde um filho, do filho que sofre com depressão, uma família que sofre com dependentes químicos, como é que a gente age diante daquilo? Então, nós vamos tendo uma certa partilha de pensamentos e mergulhando naquele contexto. Claro, também, outras formações, a gente tem formações bíblicas, só bíblicas, como o Catecismo da Igreja Católica também. E, partindo para a prática, nós botamos em prática aquilo que nós estudamos enquanto uma fraternidade.
Enquanto fraternidade, nós nos alimentamos da oração, que é o alicerce. Eu costumo dizer que a oração é o encontro entre dois corações. O coração de Deus, que tudo pode, e o coração do homem, que é cheio de misérias, mas que é abraçado por esse coração misericordioso. Então, é o encontro do eu pessoal com esse coração tão divino e tão misericordioso. A oração... Desculpa interromper-te, mas acabas por ir ao encontro de uma coisa que eu também acho, e às vezes nas conferências que faço, também faço referência a isso. É que a essência de Fátima traz-nos precisamente isto que estás a dizer, o rezar pelos outros. Sim. A primeira oração que é ensinada aos pastorinhos e que é ensinada pelo anjo é precisamente isso, porque nós temos numa coisa tão pequenina uma imensidão de oração pelos outros, porque nós dizemos, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, e peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram e não vos amam. E aí nós estamos a rezar pelo mundo inteiro, por todos os outros além de nós. E é extraordinário como vocês, e tu dizeres o conhecimento que temos, é bom de referir que vocês nunca cá vieram. Vocês não têm a experiência do santuário, não é? E não têm esta vivência e esta entrega desta forma. E desculpa interromper-te, mas isto é importante para quem nos está a ouvir. Porque quantos de nós, deste lado de cá, não fazemos a coisa mais básica que Nossa Senhora nos pede, que é o rezar o texto todos os dias? E como é que vocês aí estão lá para trás, como nós costumamos dizer, para trás do sol posto que o vosso não se põe? Como é que têm esta entrega? É extraordinário. Era o que nós até estávamos a falar antes de começar, sem ter uma raiz portuguesa, sem terem estado aqui. É o poder da mensagem de Fátima. Exatamente. Realmente, mas o José disse na verdade, o caminho, né? Tem que estudar, tem que mergulhar, tem que querer, não é? E por isso é que eu tinha certeza que essa conversa ia ser tão especial. Eu até ia sugerir... Fale, José, desculpa. Não, pegando vocês Você dois ia pegar aí... o fôlego e eu entrei, desculpa. É assim, Francisco e Jacinta, para nós, eles são o exemplo de vida para nós. Na verdade, nós costumamos dizer nas nossas formações que são os pequenos gigantes, porque são duas crianças como qualquer outras que brincam, mas que, na verdade, eles têm uma lição de vida gigantesca para nos mostrar e nos ensinar. Tudo na pequenez. Na pequena via de Santa Teresinha. Pronto. Por quê? Quando Nossa Senhora, primeiramente o anjo aparece com elas. São 3 crianças, mas 3 crianças, cada uma faz um encontro pessoal com aquele Deus presente ali. É um momento único de cada um deles. Cada um é diferente. É um encontro diferente. São 3 encontros diferentes. Trazendo isso para a nossa vida, nós somos muitos e ao mesmo tempo somos poucos. Mas cada um é buscado e é interessante que cada um precisa buscar exatamente viver esse encontro pessoal. Porque o que eu tenho, a Carla não tem, a Liana não tem. O que a Carla tem, eu não tenho, a Liana não tem. E assim eu apresento a Deus o que eu sou, na minha individualidade, busco trabalhar essa minha individualidade e ser como os pastorinhos foram. Uma presença de Deus nesse mundo. Os pastorinhos até hoje são a presença de Deus no mundo, porque quando nós falamos dele, a gente sente a presença de Deus. Porque a Senhora vestida de luz os envolveu com esse Deus, com esta luz. E assim que nós precisamos ser envolvido por esta luz. E onde um de nós estivermos, é necessário e é cobrado isso, que nós sejamos realmente essa presença de Deus na vida do outro. Principalmente na vida familiar, onde é a nossa maior provação. Porque lá fora, onde a gente só se encontra 6 horas por dia, ou final de semana, ou não, mas dentro da nossa família a gente está 24 horas. E a gente se confronta com o nosso eu sem máscara. E é ali onde eu provo realmente se eu sou um cristão. Em perdoar as ofensas, compreender quando eu não consigo ser compreendido, acolher a individualidade do outro quando muitas vezes eu não sou acolhido. Então, o desafio maior do leigo consagrado, e na verdade de todos nós, é exatamente testemunhar
e ser essa presença desse Deus dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro de tudo aquilo que a gente passa a maior parte do nosso tempo. É viver o eu sem máscara. Por isso, o poudar. Por isso, o terceiro pilar, a penitência. A conversão, a vivência da oração, que já é o movimento da conversão, e a penitência, que é trabalhar as nossas más tendências, os nossos vícios, nosso orgulho, nosso ego, que muitas vezes é maior do que nós mesmos. É trabalhar a pequenez de Francisco Jacinto em nós. É isso. Ai, que lindo! E agora, na sequência, oh, meu Deus, na verdade, e nos encanta. Tenho certeza que falo por mim e pela Carla, ouvir tudo isso de alguém que está do outro lado, não é, do oceano, sem uma ligação, enfim, familiar, digamos assim, direta aqui com Fátima. Que lindo, é encantador, realmente. Uau, fico muito contente. E queria partilhar com o pessoal que está nos assistindo, então, algumas fotos do trabalho de vocês, do que vocês têm feito. Vamos começar, então, como você nos indicou, então, pela formação. Vamos lá? Ok. Pronto. Essa foto nós fizemos no mês de maio, a coroação. Cada célula nossa, a gente tem a tradição de celebrar o mês de maio. 13 de maio para nós não é 13 de maio no Santuário de Fátima, mas é 13 de maio no Santuário nosso do coração. E aí nós carregamos essa imagem de Nossa Senhora que tem aqui até atrás, né? Toda célula, cada fraternidade tem uma imagem dessa. Porque é no coração de Maria onde se encontra a morada de Deus. A morada de Deus está no coração imaculado de Maria. E aí é nessa morada onde nós depositamos a nossa vida, a nossa história. Nós apresentamos todos aqueles que recorrem a nós, nos pedem orações, reza por mim, intercede por mim. Então, a gente apresenta essa senhora, a qual nós seguimos. E essa pequena fraternidade, que não está todo mundo aí nessa foto, é aqui em Fortaleza, a qual participa, né? E nesse dia foi um dia de festa, foi um dia onde veio uns anjinhos, filhos da Dona Lúcia, netos da Dona Lúcia, que veio e coroou Nossa Senhora. E aí, no final da cerimônia, nós tiramos essa foto, né, para celebrar e coroar esse momento. Um momento de formação que a gente teve sobre o mês de maio. O que é o mês de maio, quando nasceu, por que essa tradição de celebrar o mês de maio. E aí, no final, nós coroamos Nossa Senhora. Ah, que lindo. Vamos lá, vou aqui passando as fotos. Pronto, aqui sempre no final de cada formação. Também aqui em Fortaleza. Essa formação nós trabalhamos como renunciar às nossas más tendências para esvaziar do nosso humano para ser todo de Deus. A gente imagina como um copo de água. Quanto mais colocamos água naquele copo, ele vai enchendo até chegar uma hora que ele transborda. O que nós estamos colocando dentro do copo da nossa alma, do nosso coração? Nós estamos colocando coisas boas para ele transbordar coisas boas, ou nós estamos colocando coisas ruins para transbordar coisas ruins? É filtrar e deixar que Deus preencha esse copo de coisas boas para que a gente transborde Deus. Aí, no final desta formação, nós marcamos com essa foto. Tem um momento de partilha, né? Tem um momento que as pessoas elas falam, que pensam, que agem, o que elas precisam mudar, citam exemplos, e é um momento realmente de estudo de aprendizado, onde a gente reflete realmente sobre a nossa vida, a nossa existência. Que bonito, e idades bem diferentes, que bacana. Temos. Que bacana, que bacana. Do adolescente, aqui é no final da missa, né? A gente tem a graça da Santa Eucaristia, é o Padre Abimael, ele dá assistência para nós também. Ali atrás tem o post, né, de Santa Jacinta, que a gente não tem a imagenzinha, então a gente mandou fazer um bannerzinho pequeno e colocamos ao lado de Nossa Senhora, que são os nossos baluartes, nosso exemplo. Olhar para Jacinta e Francisco e dizer, eu preciso ser pequeno como eles, e grandes nas atitudes como eles, testemunhar como eles, divulgar a mensagem de Fátima como eles. E aqui, como você já comentou, não é? Aqui fica bem claro, não é? Que lindo. As nossas formações, geralmente, a gente convida pessoas de fora, né? Padres, religiosos, para dar a formação
de determinado tema para nós. E nesse dia, em outra célula, que é no interior aqui do Ceará também, onde temos 4 sol lá, Carla, que é muito quente. É muito calor. E eles lá no final da formação, eles fazem essa dinâmica, né? Um entra com uma oração, ele descreve o que é a oração na vida dele. Esse encontro com Deus, ele vai dizer o que significa a oração. E o outro, da mesma forma, a penitência e a conversão. Né? E a gente faz sempre essas formações, a gente tenta usar a pedagogia da dinâmica para realmente a gente compreender aquela mensagem. Né, de forma viver, bem... não é? Porque uma coisa é saber e compreender, outra coisa é viver realmente no dia a dia. Isso. Esse é o desafio, não é? Porque como a gente lidamos com pessoas de adolescentes a jovens, adultos e idosos também, cada um tem uma mentalidade, cada um tem um tempo de absorver e a forma de absorver. Então, a forma que a gente encontra, além de ler, de falar, mas também de dinamizar aquele contexto, aquela formação, para que todo mundo realmente absorva a mensagem e realmente saia daquele encontro com o coração realmente preparado para seguir a vida durante a semana ou naqueles 15 dias. Aí é um dos ambientes que a gente usa para a formação. A formação começa com o ambiente. O ambiente tem que te ajudar a entrar nessa dinâmica de formação. Ele tem que te passar essa mensagem. O que nós vamos estudar naquele dia? Um ambiente com uma liturgia. Ela fala por si. Ela te proporciona esse encontro, esse momento. Então, ele tira da nossa realidade, da correria diária, que a gente tem uma vida muito corrida, e naquele momento é só realmente um momento de encontro. Um momento de eu me encontrar com o autor da minha vida e ele dizer, eu quero isto, isto, isto. Eu preciso mudar isto, isto, isto. Mas para isto eu preciso abrir o vosso coração. Maravilha. Essa foto me chamou muita atenção, né? Enfim, mostra bem, né, a característica do local onde vocês estão. E mesmo estando na areia ali, a imagem da Nossa Senhora, quer dizer, não há barreiras, não é? Não há fronteiras. Não há fronteiras. Para a mensagem de E Fátima... ali está a sombra. Tem que ali ser. não há sol, o sol está mais para um lado. A gente se esconde nos nossos oásis. A mensagem de Fátima, ela não tem fronteiras, né, Liana? Eu acho que Nossa Senhora, da mesma forma que ela parte apressadamente de Nazaré para visitar sua prima Isabel, quantas fronteiras Maria não passa para chegar e ela chega? Quantas fronteiras a imagem peregrina ela não sai de Portugal, a terra onde ela colocou os pés, e ela sai para diversas realidades, diversas culturas. O que é que ela encontra? E da mesma forma, somos nós. A imagem de Nossa Senhora nos acompanha onde nós formos. Se nós vamos para o campo, ela está conosco. Se nós vamos para uma capela, ela está conosco. Se nós vamos para a estrada, ela está conosco. É ela, aquela que vai à frente, guiando o seu povo. Ela é a nossa pastora. E essa formação foi recente, onde teve a renovação dos nossos votos. E teve uma pregadora, que acho que ela vai aparecer depois, em outra fotografia, e ela estava exatamente pregando sobre a vivência do consagrado dentro do cotidiano. Então, a gente estava aí um processo de estudo no espelho sempre da pessoa de Maria. Pronto. Essa é outra célula também no interior. É o momento de formação e no final eles aproveitam sempre para tirar essa foto para registrar, né? Que lindo, e com crianças e tudo, quer dizer, mesmo todas as gerações, muito lindo esse trabalho. Muito lindo. Meu Deus do céu, haveria aqui... É emocionante para nós que estamos aqui em Fátima, que estamos diretamente aqui, ver isso do outro lado, não é? Aí no Nordeste, e aquilo que nós estávamos a falar antes de começar essa conversa, é trabalhar com aquilo que temos. Podia ser melhor, mas é o que temos agora, e não cruzar os braços porque às vezes a situação não é a melhor, ou enfim, não conseguir. Sim, e é precisamente isso, é o não desistir por... Podiam pensar assim, olha, só temos isto, nunca lá fomos, não sabemos como é que isto é, e não querer saber, mas não, é exatamente o contrário, nunca lá fomos, não temos, mas queremos saber. Isso, é uma inspiração.
A mensagem de Fátima, ela nasce no contexto muito difícil com pessoas simples, né, Carla e Eliana? Ela nasce no interior de Portugal, na Cova da Iria, né, no lugar que não tem três sol, mas imagino eu, em determinado momento é quente também. E ela nasce com pessoas simples e abrange todos os povos, todas as culturas, né, e derruba todas as barreiras, todos os preconceitos, porque como a mãe, ela acolhe todos. E nós pegamos o nascimento, o grupo da Imaculada, ela nasce dentro dessa sombra, dentro dessa espiritualidade das aparições de Fátima, dessa simplicidade, né? É Deus que vem ao nosso encontro. Ele vem porque ele quer caminhar conosco. Ele quer caminhar dentro do nosso dia a dia, né? Dentro da nossa simplicidade, dentro da história do José, da história da Carla, da história da Eliana, da história do Elto, que está lá em outra cultura, outra realidade. O Brasil é muito grande. E a Eliana sabe disso melhor que Carla. O nosso Brasil é tão grande, grande ainda, porque cada estado tem a sua cultura. E dentro do estado ainda tem cidades que têm culturas próprias, até na nossa forma de falar, né? O Nordeste, por exemplo, em parte do Nordeste, eles puxam muito o ti, né? E então, é adaptar-se à mensagem de Fátima, trazer esse Deus na mensagem de Fátima para caminhar dentro daquela cultura, né? Dentro daquela realidade que aquele povo vive. Então, o grupo da Imaculada é trazer a mensagem de Fátima, viver a mensagem de Fátima dentro do meu dia a dia. Ela me ensina. A mensagem de Fátima é um convite. Ela é esse convite em buscar a santidade dentro do meu contexto. Eu não posso abandonar, eu não posso ir para Portugal viver a minha santidade em Portugal porque eu tenho que viver lá. Eu preciso viver a santidade aqui, dentro da minha realidade. E a mensagem de Fátima é essa escola. É a escola que não tem fim. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você estuda, mais você aprende. Quanto mais você cava, mais você tem vontade de estar lá. É como se fosse uma fome insaciável. E é gostosa. Porque é gostoso viver a mensagem de Fátima. É um milagre diário. Porque diante de tantas provações que a gente já passou nesses últimos anos de pandemia e tudo, a mensagem de Fátima ela acaba sendo um consolo para nós. E um ensinamento que nas horas de perdas de alguém que amamos ou de tudo, nós temos Nossa Senhora que vem visitar e dizer: isso também vai passar. Isso também passa. Sim, e é o que estavas a dizer da vivência do dia a dia. Por exemplo, a mim fazem muitas vezes a pergunta de porquê é que Nossa Senhora pede sacrifícios, porquê é que Nossa Senhora diz e depois ter muito que sofrer. E não é preciso nós, para no nosso dia a dia, também entregarmos os nossos sofrimentos pelos outros. Não é preciso estarmos a pensar, e agora o que é que eu vou fazer? Vou deixar de comer. Não! O nosso dia a dia é uma fonte de entrega. Basta ver por nós os três. Já tivemos ou não, desde que nos levantamos, situações que pudemos oferecer. Não é preciso ir à procura. É só oferecer o dia. E depois desta questão que estás a falar também das perdas, é ter aqui, e peço desculpa estar a puxar para a Jacinta e para a família da Jacinta, mas os pais da Jacinta perdem 4 filhos em 2 anos. É duro. E nesses 2 anos perdem o Francisco e a Jacinta. Não é que os outros, eles não lhe tenham amor e não gostem tanto deles como estes 2, mas perdem estes 2 a quem Nossa Senhora apareceu. Quantos de nós, numa situação parecida, não lhe iríamos virar as costas e dizer: olha, afinal, vieste cá aparecer, vieste falar com eles, só para trazer sofrimento e agora leva-los. Não é? E estes pais nunca perderam a fé. Por isso, a mensagem de Fátima é exatamente isso, é vivermos o dia a dia. E é difícil, Carla, a gente manter. É muito fácil eu dizer para a Eliana: no melhor auge da minha vida eu estou trabalhando, ganhando bem, família está tudo ok, está tudo ótimo, saúde, eu tenho fé, minha fé é inabalável. Mas quando vem o primeiro vento que balança, aí a minha fé balança. É mais fácil virar as costas. Isso.
É por isso que É nós... muito exigente, não é? Superar as nossas dúvidas, superar o nosso sofrimento, sair de nós desse egoísmo que nem, às vezes nem nos percebemos, não é? É muito fácil rezar, não é? O Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E depois, quando acontece alguma coisa que vai contra a nossa vontade, nós nos revoltamos. Mas o viver a palavra, não é? O viver a mensagem, tudo isso é exigente, sem dúvida. Por isso, requer, como o José falou desde o começo, que me encantou, requer um mergulho, requer estudo, requer trazer as pessoas também para perto, ou seja, isso requer realmente um trabalho, não é? Requer esta dedicação. A gente Que conversa tão boa! A gente até vê, a gente olha até o exemplo dos pastorinhos mesmos, dos santos, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Teresa de Calcutá, que é sem palavras. O quanto essas pessoas sofreram, e no sofrimento elas se aproximaram mais de Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela mergulha na escuridão da alma, como diz São João da Cruz, porque no auge do sofrimento e da perseguição ela não conseguia sentir a presença de Deus. E quantos momentos nós hoje, diante das tribulações que a gente passa no dia a dia, das provações, a gente consegue sentir Deus? A gente se pergunta, Senhor, onde tu estás, que não está aqui nesse momento comigo? Ou será que ele está e a minha dor é tão grande, o meu egoísmo é tão grande que tudo que eu boto uma barreira e não consigo sentir Deus ali comigo? Então, o nosso teste para nós aqui, eu digo, a gente tenta viver essa espiritualidade de Fátima, é exatamente isto. É buscar mesmo no sofrimento, mesmo na provação, mesmo na perseguição, mesmo na perda, é buscar sentir Deus. Que eu não perca a minha fé e que eu não me afaste de ti. Porque tu és o único que me entende. Tu és o único que me guia e que me sustenta. Que na verdade é ele que me sustenta. Não é ninguém dentro da nossa casa quem nos sustenta, é Deus. Porque ele age de forma misteriosa e silenciosa. Deus, ele é silencioso. Ele é misterioso. O sagrado, ele é mistério, para que nós possamos nos empenhar em desvendar esse mistério. Por isso que é encantador. É a sarça ardente. Moisés não vê Deus, ele vê Deus que queima na sarça. Ele precisa desvendar esse mistério. É a mesma coisa, desculpa interromper novamente, mas é no fundo também aquilo que acontece com o Francisco. O Francisco não ouve o anjo, o Francisco não ouve Nossa Senhora, mas sente Jesus no peito, naquele fogo que ele diz que arde, mas não queima. Isso é muito profundo. Porque ele só vê, mas ele não escuta. E ele não consegue falar. Mas ele vive uma mística de silêncio, e um silêncio tão encantador, que é, como diz Carla, extraordinário. e não contesta nunca, ele nunca põe em causa. Nossa, isso para mim é um grande mistério na idade que ele tinha, ainda mais, não é? A gente que é adulto, na hora que, como diz aqui para nós, na hora que o sapato aperta, a gente diz, não quero mais. E para eles, no auge das aparições, a perseguição, aquele clima familiar que a família de Lúcia, né, que a Lúcia passou, o contexto da igreja e da política, onde eles foram sequestrados, foram ameaçados de ser colocados no caldeirão e tudo. Eles não recuaram. Eles disseram, não, Deus, eu sou a presença de Deus. São crianças. Eram crianças. E elas abraçaram de uma forma tão grandiosa aquele chamado, tão grandiosa, talvez comparável até como o chamado que Gabriel faz à Virgem Maria. Claro, é um formato bem minúsculo, que é a salvação da humanidade, mas eram crianças. E essas crianças, elas não recuam no auge do sofrimento. Olha o sofrimento que Jacinta passa no hospital, a solidão da família, e ela não recua. Ela continua ali inabalável, como diz aqui no Nordeste. Ela segura na barra da saia de Nossa Senhora e estou aqui. Porque ela confia.
é uma confiança cega que passa. E Deus basta. Esta luz de Deus pelas mãos da Nossa Senhora, como eu costumo dizer, né? Que acabou por moldar e transformar a vida dessas crianças de uma forma, no mínimo, inspiradora. Mas olha, eu ainda tenho algumas fotos aí de vocês para mostrar, senão. Vamos lá, vamos lá. Agora, então, da parte da missão, certo? Vamos lá. Pronto. Conte-nos. Carla, o sol não está quente aqui. Posso calcular. Só falta a fumacinha sair do chão, né? Isso. Aqui nós temos um trabalho de ação social onde a gente, sempre que pode, né, todos os meses, em algumas células, a gente faz esse trabalho de recarregar alimentos, roupas usadas, calçados, remédios, o que alguém doa, a gente recebe, acolhe, junta, e a gente, depois do nosso momento de oração e formação, a gente forma as cestas básicas, né, reza para aquela família que for receber aquela ajuda, que realmente ela receba uma ajuda não somente material, mas que ela se sinta abraçada pelo amor de Deus. Então, aí a gente está fazendo um momento de entrega em outra célula Santo Antônio, e os meninos estão fazendo entrega de roupas usadas a um acampamento de sem terras, né, que eles vivem tipo num lixão até, e sobrevivem daquilo, e eles estão fazendo entrega de roupas e calçados nesse dia. Aí também nesse dia são as famílias que a gente acaba fazendo essa entrega. Que recebem, então, né? Elas recebem isso. Porque as pessoas às vezes chegam para nós e dizem, nós estamos precisando de um boné por conta do sol, que passa o dia no sol, né? Estamos precisando de um calçado. Então a gente usa tudo isso, recada, junta tudo e escolhe um determinado dia para fazer essa entrega. Então a gente vai nas famílias, vai nas ruas, a gente promove ação de rua também, né? Também como casas de recuperação de dependentes químicos, a gente vai lá para fazer uma ação com eles, para cortar cabelo, que não tem, eles não têm como pagar. Tem uma foto aqui até disso. Exato. E pronto. Aí sou eu e o outro consagrado Felipe, a gente marca um dia e nós vamos numa casa de recuperação, porque eles não têm como pagar o corte, né? Não sei. E aí eles convidam a gente se a gente pode ir lá para fazer uma ação, para cortar o cabelo de todo mundo na casa. Então, a gente convida quem sabe, mesmo quem não sabe, a gente convida a pessoa de fora para ir, a gente leva e fazemos essa ação no dia. E no dia todo mundo acaba ficando muito agradecido e doa aquilo, até acaba dando aquilo que tem, que é frutas, manga, caju, castanha. E a gente às vezes nem quer, mas é fruta, a natureza da gente acaba trazendo. Claro. E que lindo, né? Porque a própria dignidade da pessoa, não é? Enfim, não é ter o cabelo cortado, sentir que está sendo cuidada, né? A própria dignidade da pessoa. Isso, não é? exatamente. A fisionomia dessas pessoas, Eliana, quando você termina, ou você dá um alimento, ou uma roupa, um corte, seja que tipo for o serviço que você oferece, quando você termina aquela missão que ali você está fazendo, a fisionomia da pessoa, quando ela te olha, é assim uma coisa que você diz, meu Deus, eu dei tão pouco, mas tão pouco, e para essa pessoa era tudo. Era tudo que ela precisava naquele momento. Sim, o que eu acho é que no fim de uma situação destas, quem está a dar, acabamos por receber mais do que a própria pessoa recebeu de nós. Exatamente. Porque é gratificante. Não tem palavras para descrever. Não tem palavras. Você vai em lugares pobres, 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 que você vê assim. Mas quando você faz, você diz, meu Deus, muito obrigado pelo pouco que eu tenho. Porque tem gente que tem muito menos do que eu. E pronto. Essa é uma das nossas outras ações, que a gente, além da ação de caridade, a gente também tem a ação de propagar a mensagem de Fátima. Então, uma determinada comunidade, determinada família, nesse mês de outubro, a gente promoveu o mês, como a gente sempre faz, o mês do cenáculo em famílias ou em comunidades.
E esta senhora de branco, ela é uma mãezona de uma comunidade inteira. Então, ela acolhe todo mundo na casa dela e nós levamos a imagem de Nossa Senhora Aparecida no dia 13, pronto, dia 13 de outubro, nós estivemos lá com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. 12, nós estivemos com ela numa paróquia, e dia 13 nós levamos lá a padroeira do Brasil. A casa dela lotou, a rua dela lotou, ficou muita gente. E interessante que as pessoas, elas passam, se for para passar o dia, elas passam o dia inteiro ali. Rezam, cantam. Aí tem a parte da palestra, né, que a gente dá sempre uma catequese, o que significa, o que simboliza, o que Nossa Senhora pede nas aparições. Então tem toda essa catequese, tem um momento de oração, tem um momento de louvor, e aí as pessoas levam pastilhas. Elas levam pão, levam caldo, levam suco, levam refrigerante, levam biscoito. Aí tem um momento de intervalo, todo mundo come, mas não sai dali. Nossa Senhora, ela reúne tudo em volta dela, joga o manto em volta de todo mundo e diz, aqui a gente tá no colo de mãe. Então tem tudo isso. E na despedida, muito triste que as pessoas choram. A gente recebe muito relatos de milagres até, problemas. Nesse dia, teve duas senhoras que estavam com problemas com filhos em casa, né? Filhos com coisas não tão boas. E elas disseram que saíram de casa tão triste, mas com o coração tão apertado, mas que naquele momento elas disseram, tenho certeza que Nossa Senhora vai fazer o milagre. Eu sinto aqui uma paz muito grande. Né? Então, pela oração que a gente promove, pela oração que elas fazem ali, é o que a Lúcia dizia, Senhora, eu trago aqui fulano e ciclano porque estão querendo a cura. E Nossa Senhora diz, se rezar, mais terços, mais rosários vão alcançar a cura e a conversão. É isso que a gente pede. A oração é o diálogo onde nós expomos o nosso coração para o coração de Deus. O momento é esse. O que você quer pedir? O que você quer falar para Deus? Porque às vezes a gente fala para todo mundo, mas não fala para Deus. Então o momento é esse. E é muito gostoso, muito bom esses. Eu estou bem emocionada, que coisa linda, não é? Você vê até o olhar das pessoas que elas olham com uma fé tão grande que te comove. É verdade. Meu Deus, que lindo. E ainda tenho esta aqui também. Ai, que lindo. Puxa vida. Eu achei que tivesse mudado a fotografia e não mudou. Oh, meu Deus. Vamos lá. Agora mudou. Bom, a mensagem de Fátima, para nós, a gente sempre tenta usar a nossa criatividade. E aí, nesse ano, acho que eu até pedi vocês duas, eu não lembro. Mas chegou o mês de maio, nós temos que fazer alguma coisa em maio para catequizar. Porque aqui a gente vê rezar o texto todo dia, rezar pela paz no mundo e tudo, mas tem uma profundidade, é o que eu digo, é cavar, e quanto mais se cava, mais se acha dentro da mensagem de Fátima. Então, o que a gente faz? Nós pegamos a casa das Irmãs Josefinas, que é um convento de umas freiras que elas acabam acolhendo a gente. Aí nós adaptamos o salão de reunião das irmãs como uma pequena exposição. E aí nós construímos de isopor, isso foi muito, muito trabalho. Isso é isopor? Esferovite aqui em Portugal, sim. É isopor, tudo é isopor. Aqui disse esferovite. Oh, meu Deus! Mas isso dá um trabalho tão grande de montar, Eliana. Meu Deus do céu. Quebra isopor e a gente tem que colar e não dá certo, cai. Porque a capelinha nós fizemos, a gente queria fazer uma capelinha do tamanho original, mas não conseguimos, porque não tínhamos material. Aí tem aquele debate no grupo, né? A gente vai fazer de quê? Isopor ou madeira? Não, mas madeira não dá porque é caro, a gente não tem como. Aí tem que levar lá para as irmãs, a gente pensa em tudo. Aí pronto, prevaleceu o isopor. Aí a gente junta o dinheiro, uma pessoa vai lá na cidade, compra um isopor, aí a gente começa a montar. Aí montamos a capelinha, cai, levanta, cai, mas ficou em pé. Aí colocamos essa. Mas ficou em pé, ai meu Deus. Aí nós montamos o que a gente tinha. A gente conseguimos folhas da zinheira, daquela zinheira grande que tem aí em Fátima. Colocamos no vidrinho, colocamos lá e colocamos tipo uma exposição mesmo. A gente queria imitar mesmo para as pessoas visitar e ver. Acho que elas aprendem mais quando elas veem mais do que ouvindo. Né? Aí, claro, tem a explicação, né, tudo.
Aí a gente começa com a primeira aparição. A primeira aparição foi lá em La Salé, lá com Nossa Senhora das Graças. Aí a gente botou a imagem com Santa Catarina. Aí tem Lourdes, a gente colocou Nossa Senhora de Lourdes com Santa Bernadette. Que ano foi? Como foi essa aparição? Meu Deus, que lindo Aí isso! Nossa Senhora de Fátima, claro que a gente trabalhou mais Fátima, porque nosso contexto todo gira em torno de Fátima. Aí nós tentamos construir essa capelinha de isopor. Muito tarde da noite, a gente atrás de uma imagem assim, que parecesse com a imagem da capelinha, porque para nós aqui é muito difícil. Eu sei que a gente conseguiu uma pequenininha de 15 centímetros, eu acho. Não, mais de 60 centímetros. Aí colocamos lá dentro, que era para a capelinha antes da imagem ir para fora, né? Oh, meu Deus! Aí colocamos as pagelas de São Francisco e Santa Jacinta. Aí colocamos, enfim, nós tentamos fazer o ciclo de aparições para as pessoas irem se catequizando, porque aí a pessoa ia guiando, dando uma de Eliana e de Carla, uma visita guiada nessa exposição. E contando um pouco, né? Aqui a Nossa Senhora apareceu em tal ano para essa moça chamada Bernadette, ela disse isso, o recado dela foi isso, 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 isso. Aqui a Nossa Senhora, a capelinha foi construída em tal ano por tal pessoa, tinha a Maria da Capelinha, né? A gente colocou até a foto da Maria da Capelinha, a gente imprimiu. É extraordinário, já viste? A gente falou com a bisneta da Maria da Capelinha exatamente porque em Portugal muito pouca gente sabe que a Maria da Capelinha existiu. E nós E tentamos estas fazer pessoas isso. no Brasil sabem que a Maria da Capelinha foi das pessoas importantes. Falando, nós montamos esse pedestal de madeira que estava todo caindo os pedaços, mas era o que a gente tinha. Colocamos aqui, a gente disse, aqui antigamente lá em Fátima, aqui não, né? Mas lá em Fátima era o correio de Nossa Senhora, as cartinhas vinham para cá e tudo. A gente tentou montar todo aquele cenário, né? Nós tentamos fazer isto. E essa exposição nós começamos nas Irmãs e teve até outras comunidades que pediram para a gente montar. E aí a gente levou e montou. Passou 3 meses. Que lindo, que lindo. Meu Deus, olha, eu estou todinha arrepiada, porque a história do isopor que quebra e que cola, mas que nada prendeu vocês, nada foi suficiente para impedir, não é que isso acontecesse. Que trabalho maravilhoso. Nós podíamos ficar aqui mais 1 hora, hein, Carla? Pois, mas o tempo não nos deixa. Pois é. Meu Deus, e ainda tínhamos outras fotografias para mostrar, mas estamos mesmo aqui chegando ao final do... Mas temos uma solução. Daqui a algum tempo a gente traz cá o José outra vez. Eu gosto dessa solução. Olha, e também sem estar muito a fazer publicidade e promoção nossa, mas até nós já temos ido, entre aspas, daqui até Fortaleza e até Natal e até ao Recife falar da mensagem de Fátima. Já tivemos esta graça às duas de sermos convidadas para falar para eles, precisamente para levar mais longe esta mensagem. José, muito obrigada. Que conversa fantástica, maravilhosa. Estou muito agradecida, com o coração cheio, emocionado. Muito, muito obrigada por estar aqui conosco. Certamente não vai ser a última vez, né, Carla? Exatamente, claro que não. Para nós é uma honra, né? Não somente uma alegria, mas é uma honra muito grande participar de Raízes de Fátima, que é assim uma fonte de informação muito grande que acaba como veias espalhando pelo mundo inteiro, né? O mundo todo assiste Raízes de Fátima, né? Do lugar mais perto como do mais longínquo está ligado nas Raízes de Fátima. Então, para nós é uma honra muito grande contribuir, participar e dizer. Raízes de Fátima contribuiu e contribui muito para o crescimento do Grupo da Imaculada. Um beijo. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço carinhoso, José. Obrigada. Profundamente emocionada. Um abraço a todos vocês que nos acompanham aí em casa. Até sempre. Se Deus quiser.